Bom, nós vamos falar sobre globalização agora. E só lembrando que a globalização deve ser entendido aí como um fenômeno que se concretiza na chamada nova ordem mundial, ok? E também dentro dessa nova ordem mundial, essa globalização também pode ser entendida como um fenômeno decorrente da construção do chamado neoliberalismo, que nós vamos ter aí a partir da década de 80 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Só que essa globalização ela já tinha, a gente pode já entender fenômenos dessa globalização em outros momentos. Se você pegar, por exemplo, o século XVI, século XVII, a era aí das grandes colonizações ibéricas, a gente já tinha essa globalização. Porque a gente pode entender a globalização a partir de uma lógica em que a gente chama de uma integração, no momento que ocorre uma integração em escala mundial. Então, no momento que há essa integração em escala mundial, a gente já pode chamar de globalização. Só que essa globalização que nós vamos tratar aqui, diferente daquela globalização das grandes navegações, que integrava a Europa, a América, a Ásia, a África, essa globalização, na verdade, é uma globalização decorrente do neoliberalismo, ela é diferente, ou seja, decorrente de um caráter econômico muito mais amplo. Mas as trocas são em nível mundial, como aconteceu naquele momento. Antes, vale a gente lembrar que após o colapso da União Soviética, as relações capitalistas elas não possuem mais barreiras. Ou seja, o inimigo do capitalismo fracassou. Então o capitalismo está livre, ele venceu. É a vitória do capitalismo depois do colapso da União Soviética, fim da Guerra Fria. Okay? Então vamos caracterizar a globalização. Primeiro, livre mercado internacional. A gente vai ter uma troca comercial internacional extremamente intensa, um livre mercado em nível internacional. A gente tem aqui uma livre circulação de capitais, investimentos no que diz respeito ao capitalismo financeiro, investimento, por exemplo, nas bolsas de valores, investimentos aí diretos ou indiretos nos países subdesenvolvidos, ou seja, um fluxo de capital extremamente grande a partir dessa lógica dessa globalização. Nós vamos ter também a interdependência dos países, ou seja, uma crise que acontece na Rússia vai ser sofrida aqui no Brasil, vai ser sofrida nos Estados Unidos. Por quê? Porque as economias estão interligadas dentro dessa lógica da globalização. Nós vamos ter uma série de marcas globais. Já existiam essas marcas globais, só que elas não tinham acesso, por exemplo, a um mundo socialista, e agora tem. Vamos, por exemplo, aqui a gente tem uma foto do McDonald's na Rússia. Coisa que é impossível a gente imaginar o McDonald's na Rússia, em Moscou, durante a Guerra Fria. Aqui, Coca-Cola em russo, nós temos aí, e outras marcas globais que a gente já conhece, que vale a gente colocar aqui só uma forma de ilustrar. Inclusive a Petrobras, a empresa brasileira, que também se transforma numa marca global a partir dessa lógica. Então a gente tem essas marcas globais que merecem um destaque aí também, tudo bem? Além disso, nós vamos ter a construção de vários blocos econômicos, mega blocos econômicos que vão se destacar aqui, para facilitar todas essas ideias aqui do livre mercado, da livre circulação de capitais e de pessoas, da interdependência dos países, das marcas globais. A gente destaca aqui, por exemplo, a União Europeia. Quase toda a Europa faz parte dela, nós temos aqui pouquíssimas exceções, no caso aqui a Suíça, a Turquia, né, mas o resto da Europa toda dentro dessa União Europeia. A gente tem aqui um exemplo do Mercosul, né, países aqui do Mercosul, como por exemplo Brasil, Argentina e Uruguai, fazendo parte também aí desses mega blocos dentro dessa lógica neoliberal. Tudo bem? Aqui, de uma forma mais ampla, eu coloquei aqui alguns dos mais famosos, né? O NAFTA, aqui na América do Norte, a o Mercosul, a União Europeia. Aqui na Ásia nós vamos ter os tigres asiáticos, depois os novos tigres asiáticos, são mega blocos econômicos inseridos aqui dentro dessa lógica do neoliberalismo. Okay? Agora, para a gente entender também essa globalização, a gente tem que entender que nós vamos enfrentar uma série de entraves para elas. E para a gente ir encerrando, a gente pensa quais foram os grandes entraves dessa globalização. Primeiro, o pan-islamismo, que se desenvolve ali na região principalmente do Oriente Médio. Ou seja, eles não vão se adaptar a essa lógica da globalização. Os movimentos mais radicais dentro do islamismo, entenda, não estou dizendo que é o islamismo, não é a religião, a crença islâmica que se revolta contra a globalização, mas movimentos pan-islâmicos de união de povos que possuem a religião islâmica, né, e que interpretam a lógica do capitalismo ocidental como uma lógica ruim, como uma lógica pecaminosa e que precisa ser combatida. Portanto, a gente entende aqui um crescimento significativo das tensões do Oriente Médio. Um grande símbolo do crescimento dessas tensões do Oriente Médio vai ser o atentado que acontece no 11 de setembro, lá no World Trade Center nos Estados Unidos, que é consequência do crescimento dessas tensões no Oriente Médio. Até mesmo porque essas tensões elas são interpretadas, né, como terroristas. São tensões que levam ao terrorismo
contra esse mundo ocidental capitalista inteiro, não é só contra os Estados Unidos. A gente vê foco de terrorismo na Inglaterra, na Espanha, na França e nos Estados Unidos também, em outros lugares também, ok? A gente tem também como entrave as chamadas novas esquerdas latino-americanas. A gente vai relativizar esse termo, né? Novas esquerdas latino-americanas aqui. O que a gente destaca aqui, países cujos governos são governos nacionalistas, também aqui relativizando, entre aspas, mas são governos nacionalistas que vão dificultar essa lógica da globalização, do neoliberalismo. Destaca-se aí a Venezuela, do Hugo Chávez, a Bolívia, do Evo Morales, o Brasil, do Lula, que vão criar entraves para essa lógica global. Embora esses países, principalmente o Brasil, tenham assimilado algumas das ideias propostas pelo neoliberalismo, principalmente em momentos de crise, a entrada da influência do FMI, a entrada da influência do Banco Mundial, para resolver essas questões das crises internacionais. Mas a globalização, o neoliberalismo não vai ser aceito de maneira ampla e incondicional por essas esquerdas latino-americanas. Portanto, a gente nota que há uma série de entraves. E hoje em dia, analisando essa lógica neoliberal, a gente percebe que ela não teve sucesso amplo. Ou seja, ela vai ser responsável, em muitos casos, por diversas crises econômicas internacionais. Portanto, hoje em dia, essas ideias do neoliberalismo estão sendo todas repensadas. Para a gente que estuda história, a gente precisa de um pouco de afastamento, a gente precisa deixar as coisas acontecerem para a gente poder analisar melhor. Ok? Bom estudo para vocês, galera.